então já tenho a palavra, doutor Vico, para a sua sustentação. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência na condição de relator e também de presidente dessa turma. Vossa Excelência é um jurista que eu admiro bastante por conta das nossas pílulas de filosofia, do direito. Eu acompanho bastante Vossa Excelência nas redes sociais, sou um admirador do trabalho. Cumprimento também o eminente desembargador federal Ali Mazlum, também pela trajetória ímpar na magistratura. Vossa Excelência já tive a oportunidade de fazer parte de outros julgados dessa corte, sempre com ponderações que trazem muita sobriedade à justiça nesses tempos um pouco estranhos que a gente vive. Cumprimento também a eminente desembargadora Raicler Valdresca, uma julgadora muito sensível aos dramas humanos, o eminente integrante do Ministério Público Federal que aqui se faz presente, colegas advogados, serventuários da Justiça. Como Sua Excelência, eminente desembargador presidente, já adiantou, o caso aqui versa sobre um habeas corpus para cultivo de cannabis com finalidades medicinais, porém, na primeira instância, a ordem foi concedida. A questão que nos traz até aqui é o fato de a ordem ter sido concedida com uma restrição, uma limitação temporal de 5 anos de duração do salvo-conduto. Fizemos a oposição de embargo de declaração e a magistrada de primeiro grau esclareceu que, passado esse período, o paciente teria que ingressar com nova impetração e renovar o seu salvo-conduto. E diante de uma compreensão que tivemos de que seria uma exigência bastante onerosa ao paciente, fizemos a interposição do presente recurso em sentido estrito que, adianto a Vossas Excelências, contou inclusive com um parecer do Ministério Público em sede de contrarrazões da primeira instância pelo provimento do recurso, embora no segundo grau o MPF tenha opinado pelo desprovimento. Faço aqui rápidas considerações preliminares, senhor presidente, em relação ao conhecimento do recurso, porque o Código de Processo Penal diz que contra a sentença, a decisão que concede a ordem de habeas corpus, cabe um recurso em sentido estrito. A legitimidade, via de regra, como enuncia a doutrina, desembargador Ali, costuma ser do Ministério Público, porque pode ser que não haja interesse do Ministério Público, no caso de um habeas corpus liberatório, que o paciente obtenha a liberdade. Aqui não é o caso, a ordem foi concedida, porém, sobrevém um prejuízo reduzido, mas um prejuízo que é atinente a essa limitação temporal, e o princípio do duplo grau de jurisdição autoriza que, havendo prejuízo, ainda que mínimo, se interpõe ao recurso cabível. De todo modo, caso Vossas Excelências entendam que o caso poderia ser de apelação, por conta do que diz o artigo 593, inciso 2 do CPP, nós pedimos que seja aplicada a lógica da fungibilidade recursal, como já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recursos repetidos. Não há nenhum intuito protelatório, o recurso foi feito dentro do prazo, então, no nosso entendimento, deve ser conhecido o recurso. Quanto ao mérito, já de maneira bem objetiva, Excelências, a defesa entende respeitosamente que o salvo-conduto deve perdurar enquanto subsistirem as necessidades medicinais do paciente. Até porque, no caso em tela, ele tem doenças de ordem crônica, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno de borderline, que são enfermidades que não possuem cura, mas apenas tratamento, que no caso em tela está sendo feito pela via da cannabis medicinal, com muito sucesso, segundo atestado os autos. A julgadora de primeiro grau, com todo respeito, acabou fazendo um exercício de adivinhação, de futurologia, ao presumir que daqui a 5 anos as condições que ensejaram a concessão da ordem poderão se alterar. Mas eu particularmente entendo, com toda a humildade, que não cabe ao julgador, desembargador Paulo Fontes, fazer esses exercícios, esse tipo de previsão. A gente precisa se analisar a situação com base no hoje, no agora. O Ministério Público Federal, na primeira instância, em sede de contrarrazões, concordou com as considerações desse advogado, aduzindo que essa limitação temporal é irrazoável, principalmente porque a cada 15 anos o paciente terá que mover todo o aparato estatal para apresentar um quadro que já foi analisado. E isso é bastante oneroso, pura e simplesmente do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista financeiro. O nobre procurador da República também faz considerações, talvez esse seja o receio maior, pelo que observei do parecer na segunda instância do Ministério Público Federal, da exigência de controle. Isso foi trazido no parecer. E o nobre procurador aduz o seguinte: olha,
mesmo que não haja uma duração limitada, para que o paciente possa obter as suas renovações em relação a receitas, medicamentos, os insumos, ele vai precisar de uma autorização da Anvisa. Então, nesse caso, está demonstrado que não vai ter nenhum tipo de afastamento desse controle sanitário e regulatório. Pelo contrário, a Anvisa consegue fazer esse acompanhamento. Já por encerrar, cito na petição que o STJ, e esta turma, inclusive nos casos em que concede a ordem, não faz exigências, salvo melhor juízo nesse sentido. A exigência é sempre enquanto perdurar o tratamento. Então, entendo que por uma questão de isonomia deveria ser mantida essa compreensão em relação a esse caso. Por isso, excelências, agradecendo enormemente a atenção, pedimos o conhecimento e o provimento do recurso, especificamente para afastar essa exigência de 5 anos, sem prejuízo de outras condições que vossas excelências entenderem pertinentes. Muito obrigado.